Bem-vindo a mais um vídeo do canal. Hoje eu quero compartilhar com vocês como foi o meu casamento minimalista. Considero sim o meu casamento minimalista. Gosto demais do conceito minimalista, porque eu tenho aprendido. Não me considero ainda uma pessoa minimalista. Das pessoas que têm já a vida totalmente transformada. Eu creio que eu tenho andado no conceito. Eu sei que eu tenho aprendido demais. Minimalista não é só realmente retirar as coisas, desentulhar ou fazer destralhe, não, vai muito mais além. É algo que eu peguei pra minha vida. O que é de importante pra você, você foca. O que não é, tira, deixa, destralhe, joga fora. Ok? Então eu considero assim meu casamento minimalista. Primeiramente que só pode comparecer eu e o noivo. Na minha vida e a história do meu esposo é bem diferente a nossa vida. Dá realmente uma novela mexicana. Daquelas do SBT, sabe? Daquelas bem dramática. É nesse naipe. Eu vou resumir aqui rapidão, só pra vocês terem noção o quanto esse casamento pra mim foi importante. Resumindo bastante, conheci meu esposo, eu ia fazer 15 anos e na época ele ia fazer 17 anos. 2 adolescentes, pode dizer quase 2 crianças. Então a gente começou a namorar com 15, eu tava com 15 anos, ele ia fazer 17. Começamos a namorar. Namoramos. Aos 17 anos eu fui mãe e ele tinha 19 anos. Não tinha maturidade pra dar certo, não tinha cabeça pra dar certo. Então eu fui viver a minha vida, tive outros namoros, tive um relacionamento de 8 anos e ele foi viver a vida dele. Teve o casamento dele, eu tive um filho e ele teve 2 filhos. Tirando o filho que a gente teve em comum, a gente teve um filho em comum. E aí quando, meio pro fim, eu tava separada, a gente realmente falou assim, vamos voltar, vamos ficar junto, vamos. E aí a gente foi morar junto, e aí muita gente já sabia que eu queria me casar. Algumas pessoas já sabiam, a gente tem pouco tempo junto. Pouco tempo não, a gente já tem um tempinho junto. A gente já tá com quase 1 ano e meio. Então, tentei casar, procurei um meio de casar, mas assim, tava com dificuldade e tal. E aí as pessoas sabiam que eu queria casar. As pessoas já sabiam ao meu redor. E aí uma amiga minha viu lá nos status dela do WhatsApp, casamento comunitário. Ela viu no dia à noite, me mandou naquele dia à noite, mostrei pro meu esposo no dia à noite, no outro dia a gente já tava lá de manhã cedo. Querendo saber as papeladas, como é que funcionava, tal. De manhã cedo foi isso, de manhã cedo, daquele dia a gente foi, procurou lá qual que é as papeladas, o que a gente precisava. E ok, precisávamos de 2 testemunhas no dia. Corremos atrás da testemunha, voltamos lá. E demos entrada no papel do casamento. Então, primeiramente, meu casamento foi comunitário. Então, eu não paguei na minha documentação nada. Que foi de uma grande ajuda. E pelo que eu tava olhando, se você quer casar e não tá tendo condições, de você procurar um cartório da sua cidade e procurar os seus direitos como declaração de pobreza. Qual é que não sai? Declaração de pobreza. Você vai e declara, assina essa declaração falando que você não tem condição de pagar e arcar com o custo. Porque o casamento no civil, a documentação, pelo menos aqui na minha região, tá muito cara. Você não casa menos de R$600, não. Aqui na minha região, não. Menos que esse valor você não casa. Porque, coisa que eu não sabia, pelo menos aqui no meu município de Aparecida de Goiânia, o seu certidão ou de divórcio, que era o meu caso, ou do meu esposo, que era certidão de nascimento, só valia por 6 meses. E nenhuma das duas tinha menos de 6 meses. Então já não valeria e aí eu teria que pagar uma taxa lá, e aí era taxa sobre taxa, em cima de taxa, e quando vai ver fica um absurdo. Então no meu casamento, a questão da documentação foi totalmente gratuita.
No dia a gente levou todas as documentações, levamos as documentações das testemunhas, levamos as testemunhas. A única coisa que fizeram foram depois me ligar, o próprio cartório me ligou e falou pra mim e meu esposo comparecer, seria noivo, né? Eu e meu noivo comparecer no cartório com a minha certidão de divórcio e com a certidão de nascimento dele. Porque quando você casa, você tem só a certidão de casamento. Então a gente levou lá e aí a gente já não tinha mais. Então, esse foi o valor. Nada. 0,800. Toda noiva sonha em casar com vestido. Eu acho assim que é uma das etapas mais esperada da noiva. E como o casamento minimalista veio me trazer essa tranquilidade de me sentir confortável, de me sentir tranquila, sabe? Eu escolhi primeiramente eu fui nessas locações de vestido de noiva. Fui em uma que a partir de R$280 pra vestido de casamento civil, não era nem aqueles bordado, bonitão, não. Casamento civil tava R$280. Eu tinha dinheiro? Não. Meu noivo tinha dinheiro? E aí, o que eu mais vi, que assim, me agradou, mas não me agradou, tava R$350. Falei, ok. Fazer o quê, né? Fui em outra, o vestido mais ou menos que eu gostei, ele tava 180. Aí eu gostei já pra reservar, porque como era casamento comunitário, então a região tava... eram poucas que tinha essa demanda de vestido de noiva, eram poucas lojas que tem esse nicho. E aí ela falou assim, não, tá tendo muita saída, eu tenho isso daqui. Aí eu ainda dei R$30 de entrada e ia pagar o restante. Só que no meio do caminho eu lembro que era no dia de domingo. Eu tava indo pra onde minha mãe mora, minha sogra mora, que a gente mora um pouquinho mais afastado. Eu falei assim, acho que eu vou passar na feira, tem uma feira. Vou passar na feira e vou dar uma olhada no vestido. Vai que eu acho um que eu gosto. Fui. Andei, nada de achar um vestido que me agradasse. E aí, porque eu sou assim, sou meio econômica. Eu gosto de economizar. E aí, eu vi uma rasteirinha, gostei da rasteirinha. Eu falei assim, vou comprar seu cartão aí que eu vou pegar essa rasteirinha. Vou comprar uma rasteirinha ali que eu gostei. E aí ele foi, me entregou. A minha rasteirinha foi R$20. Tanto no... Vou deixar depois aqui na descrição o vídeo do vlog do meu casamento. E aí a rasteirinha foi R$20. E aí eu falei, então tá bom. Comprei a rasteirinha, coloquei na sacolinha e passei o outro lado da feira. Aí passando do nada eu vi um manequim. Falei, uai. Aí eu vi que era uma loja. Eu falei assim, eu vou entrar. Aí a primeira coisa que eu fiz, moça, você tem vestido branco? Ela, eu tenho essas duas opções aqui, longo. Falei, não, tá na mão. Peguei o G. E aí ela, não, esse daqui tamanho único te serve. Eu olhei pra cara da atendente e falei assim, moça, não me serve não, moça. Não vai não passar essa vergonha, não. E ela, te serve? Aí ela insistiu pra mim experimentar. E foi o que encaixou perfeitamente em mim. Ele tem uma manguinha assim, ele é longo e ele é viscoso. Pro horário que eu já sabia mais ou menos o horário que eu ia casar, se o tempo tivesse muito quente, coisa que não tava tão quente, mas se o tempo tivesse muito quente, um vestido muito cheio de detalhe, muito cheio de miçanga, muito cheio de coisas, atrapalharia, ficaria desconfortável. Então, quando eu peguei o tecido, vi que era viscoso, eu falei, é esse. Então eu comprei, adquiri meu vestido. Meu vestido tava no preço de R$90, com desconto, saiu pra mim a R$75 no cartão. Então, foi um vestido muito, muito, muito em conta. R$70. Sério, não era um vestido de noiva, não tava escrito, ela me ofereceu como vestido de noiva. Eu casei em março, então, janeiro, fevereiro, março, então bem provável que era da coleção de janeiro, de Réveillon. Mas pra mim coube super bem. As alianças, que acho que toda pessoa que casa quer ter uma aliança, não teria condições de eu adquirir uma de ouro nesse momento.
Então eu optei pela moeda, pelas de moeda. Eu e minha esposa optamos de moeda. Quem escolheu foi ele. A minha é assim. Deixa eu ver se eu consigo mostrar. Acho que não vai focar, que ela tem uma pedrinha. Ela tem uma pedrinha e ela tem esse detalhe aqui, ó. Que foi o que ele mais gostou, é esse detalhe que tem nela. A aliança, eu vi no grupo daqui da região, que tinha um cara que trabalhava com alianças de moedas. E aí ele fez pra gente a primeira entrada, que era o dia que você pedia, a R$100 e o outro 180 na entrega das alianças. Então o par ficou R$280. Então a minha aliança ficou R$280. Como aparador ficava 340. Só que aí eu optei por não ter o aparador. A minha ainda ficou grande. Eu errei na numeração. Essa daqui é 21. Eu deveria ter escolhido a 20. Conforme seja, eu vou depois adquirir o aparador. Ou eu procuro um baratinho. Não sei como foi. Mas assim, eu amo ela. E pra mim, realmente simboliza a nossa união. O traje do noivo, ele já tinha camiseta branca, que acabou que depois ele decidiu ir com a camiseta xadrez dele, mas para tirar as fotos ele tirou com a branca mesmo, calça jeans e tênis. E aí eu com vestidinho, rasteirinha e ok. Aí lembrando, meu penteado foi eu mesmo que fiz, lembrando que eu tô passando pela transição capilar. O cabelinho tá durinho, porque eu defini ele agorinha. Então ele fica com esse aspecto durinho que eu gosto de lavar ele no dia. Ele ficar com esse aspecto, porque aí ele demora mais. Então, aí como eu estou passando pela transição, foi uma dúvida muito grande. Se eu alisava ou se eu deixava ele cacheado. E de tudo foi o que eu mais tive dúvida. Mas assim, eu fui pesquisando aqui no YouTube penteados para noivas que fosse cabelo ondulado, cacheado ou crespo. E aí foi o que eu escolhi. Se eu conseguir deixar uma fotinha, eu vou deixar uma fotinha do penteado, como tava. E aí foi eu mesma que fiz o penteado. Tentei lá e fiz. Não ficou muito perfeito, engraçado, porque um dia... Na semana passada, da semana que... Uma semana antes do casamento, eu fiz o penteado, ficou perfeito. No dia que eu fui fazer do casamento, parece que o cabelo falou assim, não quero, pronto, final. E aí, então, meu penteado eu mesma que fiz, então foi 0,800. E também a minha maquiagem, eu não sou uma pessoa que gosta muito de maquiagem. Coisas que eu gosto do minimalista é isso. É você fazer aquilo que você gosta. Não é aquilo que as pessoas te impulsiona a fazer, porque a noiva não é noiva se ela não tiver maquiada. A noiva não é noiva se ela tiver com aquela maquiagem perfeita. Não, eu tenho que me sentir bem. E graças a Deus eu me senti bem no meu casamento. Foi um dia assim simples, mas foi um dia tão abençoado, um dia tão bom, um dia que eu senti, sabe, o Senhor foi mostrando coisas que estavam acontecendo naquele dia, que eu fui só lembrando da nossa história, que eu fui relembrando aquilo que a gente tá vivendo. Eu lembro que eu tava no momento do meu dia que a ficha começou a cair, que eu tava casando, que eu iria casar, e eu comecei a ficar nervosa. Eu começava a ficar nervosa, eu ficava, meu Deus, eu vou casar hoje. E então, a maquiagem, eu passei um rímel, eu passei esse batom mesmo que eu tô na boca, e passei e dei uma arrumada, não foi nem uma preenchida, uma arrumada na minha sobrancelha e fiz penteado. Tava bem comigo mesmo? Tava ótimo. Porque somente quem não gosta muito de maquiagem ou quem não é adepta à maquiagem, dependendo da maquiagem, a pessoa se sente desconfortável, se sente que não é ela. Você olha pro espelho e fala, gente, mas não me vejo. E eu não queria que no meu dia de noiva, no meu dia que eu ia oficializar minha união, eu olhasse pra mim mesma ou olhasse pras fotos e não me reconhecesse. Então, eu optei por eu fazer e eu gosto. Aí eu usei um brinquinho, que acho que foi até esse daqui, eu usei um acessorinho de pulseira. E pronto. Uma coisa que pra mim, isso de todas as outras coisas, era essencial,
que foi o que eu aprendi no minimalismo. Gente, desculpa se eu falar algumas palavras meio embaralhadas, porque eu não vou conseguir cortar esse vídeo, ok? Mas assim, é o que eu quero passar pra vocês. E nesse conceito do minimalista, eu aprendi que tem coisas que é importante. E que aquilo que é importante, você deve sim manter na sua vida. Então, pra mim, o que era importante era as fotos. Era a recordação. Porque como foi casamento comunitário, eu não poderia levar minha mãe, nem o meu esposo levar minha sogra. A gente não poderia levar nenhuma testemunha e nenhuma acompanhante que eles falam. Acho que é essa palavra que eles falam, nenhum acompanhante. Talvez para as pessoas do nosso lado, talvez possa ter sido frustrante, mas para mim e pro meu noivo foi tranquilo. Foi tranquilo. Acabou o casamento, nós passamos na minha mãe e tal, mas foi tranquilo. E aí, o que eu queria muito era as fotos. E eu tive, graças a Deus, eu tive minhas fotos. Nas fotos, a fotógrafa funciona assim, com essa que eu tirei. Ela não te dá as fotos, ela faz a sessão de fotos. Durante aquele período de horas, ela vai fazer as fotos com você e as fotos que ficarem boas, ela te manda. Eu ainda não peguei as minhas fotos, peguei pouquíssimas fotos no dia mesmo, que foi dia 14. No dia 14 eu peguei algumas pra me postar, porque só deu pra gente tirar naquele dia. E aí ela fez pra nós 2 vezes R$100. Então ficou R$200 a nossa sessão de fotos. Pra mim foi um dos melhores investimentos que a gente fez. Melhores, porque as primeiras que ela mandou, a gente fica assim, nossa, que gratidão, que maravilha. Você olha para aquelas fotos, você fica, sabe quando o coraçãozinho aquece, sabe? Você fala, cara, é o que eu quero levar, sabe? A recordação daquele momento. Então, as nossas sessões de fotos ficaram R$200. E os trajes do noivo, como eu disse, foi ele mesmo que era o que ele tinha. A camiseta que ele tinha, que acabou que ele depois arrumou eu arrumei uma camiseta. Eu arrumei não. A gente arrumou uma camiseta pra ele que ficou mais apertada, né? Mais rente no seu corpo branca. Acabou que ele foi com a outra, mas tá ok. Nas fotos tá a branca. E esse foi o meu casamento. No dia que a gente postou, no dia que a gente tava no comunitário, muita gente falou assim, cadê o churrasco? Vai fazer o churrasco. Cadê o churrasco? E assim, o meu noivo ficou mais incomodado. Eu não fiquei. Foi o que o minimalismo me ensinou. Eu não fiquei. Não fiquei agoniada. Pelo contrário, pra mim era aquilo que eu queria. Eram as recordações. E aí o pessoal falou assim, tem que ter churrasco, tem que ter isso, tem que ter aquilo. Não tem que ter. Se você não tem condição de fazer, não faça. Não se endivida mais para agradar as pessoas. A gente tá no momento da nossa vida, eu e meu marido, que a gente não pode gastar. A gente passou por um golpe, infelizmente essa é a verdade, por um golpe há um tempo atrás. E estamos arcando financeiramente até hoje com esse golpe. E iremos arcar por alguns meses ainda com esse golpe. Infelizmente foi uma coisa que a gente não achava que iria acontecer conosco, mas aconteceu. Infelizmente tivemos que arcar com as circunstâncias e aí a gente ia poder fazer ou não casar, porque a gente não tinha condição de fazer festa. Não. Muita gente deixa de casar, esse é o meu conselho. Não deixe de viver aquilo que o Senhor quer ou um sonho que você tem no seu coração por medo daquilo que as pessoas vão dizer. Eu queria casar, mas eu não tenho condição de fazer um bolo, não tenho condição de fazer um churrasco, não tenho condição de fazer uma festa. Então eu prefiro nem casar. Uai, você tá casando por quê? Pra celebrar a união? Ou pra fazer média pras pessoas? O meu caso era pra celebrar essa união nossa, que é muito bonita. Você imagina uns adolescentes que tiveram filhos, cada um foi pro seu rumo, cada um teve a sua história de vida, e depois de tantos anos, se eu não me engano, 12 anos, 11 ou 12 anos, alguma coisa assim do tipo, se eu não me engano, depois de 11 anos,
a gente tem o privilégio de estar junto novamente. E aí eu não ia deixar de fazer aquilo que o meu coração tanto queria, que era oficializar a nossa união, porque eu não tinha condição de fazer uma festa, e aí eu não ia celebrar esse momento. Não tem sentido pra mim, sabe? Não tinha sentido. Então foi o que a gente combinou. Eu e meu esposo, vamos fazer o seguinte, vamos fazer isso. Ele mesmo fala, talvez não foi da maneira que eu quis. Ele mesmo falou assim, não é da maneira que eu quis. Mas assim, vamos fazer dessa maneira. Quando a gente comemorar 1 ano de casado, a gente comemora. Eu não sei qual que é boda de 1 ano. Mas assim, a gente faz uma comemoração, a gente comemora. E aí, esse foi o custo do meu casamento minimalista. Que ao total, assim, eu não coloquei custo com gasolina, a gente comeu fora, isso daí eu não coloquei, porque eu não anotei. Mas assim, o custo com documentação, que foi 0,800, com vestuário, com aliança e com as fotos, foi de R$620. Se eu não me engano, eu ainda gastei mais R$70, foi com unha postiça, com brinco, com prendedorzinho, com coisas pra fazer o penteado. Se eu não me engano, eu gastei mais R$38, lembrei o valor, foi R$38. Então, ao todo, eu gastei R$658. Esse foi o valor. Pra mim, foi um valor muito bom, muito, belezinha, porque eu olho para as fotos e fico encantada. O tanto que foi prazeroso pra gente oficializar a nossa união. E esse é o vídeo de hoje. Não se esqueça de se inscrever. Deixe seu joinha. Vou deixar linkado aí o vlog do dia do nosso casamento, que eu consegui fazer o meu primeiro vlog. E pra mim foi uma conquista fazer o primeiro vlog. Então eu vou deixar aí na descrição. Então, um cheiro!